primeiro deputado federal. Exatamente. Para mim é uma grande satisfação. Primeiro ex-ministro também. Alguém que já sentou numa cadeira do ministério. Eu, por ter sido ministro desta pasta, Rafael, comércio exterior, visitei 16 países em 2 anos. E conversava com agentes de governo desses países e também com empresários destes países, porque o Brasil é um país fértil, um mercado potencial consumidor muito grande, e todo mundo, por exemplo, a Espanha, para dar um exemplo, as 10 maiores empresas espanholas estão instaladas no Brasil. Dos 5 principais bancos instalados no Brasil, um é espanhol. Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda. Sim. Só se eles... Se ele chegar chegando, o senhor pode vocês falar. patrocinarem o podcast. Mas, inclusive um banco, uma empresa de energia, seguradoras, as 10 maiores empresas espanholas, as 10 estão instaladas aqui no país. Empresa de telefonia, por exemplo. Então, é importante dar segurança jurídica, dar credibilidade, dar competitividade para estes investidores virem para o Brasil, se instalarem aqui, fazer investimentos, gerar emprego e renda. Afinal de contas, dizia eu naquela altura e sempre digo, o melhor programa social é o emprego, né? Sim, com certeza. Não tenho dúvida disso. Um fato curioso que é importante falar aqui é o acordo Mercosul-União Europeia, que o governo Bolsonaro concluiu nos primeiros 6 meses de governo, ainda nos primeiros 6 meses de 2019, eu fui o primeiro agente do governo brasileiro e do bloco do Mercosul que retomei as negociações em julho de 2016, numa reunião de ministros de comércio do G20, lá em Xangai, na China. Eu pedi uma bilateral com a Cecília Malmström, que era a comissária de comércio da União Europeia, com a aquiescência, obviamente, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, que são os sócios do bloco Mercosul, e então ali eu manifestei para ela, em nome do governo brasileiro, que é o maior país do bloco, portanto tem obrigação, pela economia que temos, de liderar o bloco. Manifestei em nome do governo brasileiro e em nome do bloco, já consensado com os ministros dos outros 3 países, que a gente gostaria de retomar aquela negociação que estava parada, que já vinha se arrastando, melhor dizendo, há mais de 20 anos e parada pelo menos por uns 8 anos, porque durante o governo Dilma e o final do governo do Lula não avançou esse tema. E ao final do nosso trabalho, porque eu fui sucedido no Ministério por um membro do partido que começou no Ministério, um desses 5 que eu levei foi o Marcos Jorge. Marcos Jorge, ele começou como chefe de gabinete, quando o governo se efetivou em setembro, que aí o Senado confirmou o afastamento definitivo da Dilma e o Temer assumiu aí sim, de fato, de direito, e em definitivo, eu então troquei alguns secretários e o Marcos Jorge, que era o chefe de gabinete, foi ser o secretário executivo, que é o número 2 nos ministérios, chama-se secretário executivo. Quando eu saí em janeiro de 2018 para voltar a cuidar do partido e para me dedicar à minha campanha à eleição, o Marcos Jorge assumiu o ministério e ficou até o final do governo, até 31 de dezembro de 2018. E ele deu continuidade a essas negociações, sempre junto com o Itamaraty, com os diplomatas e com os demais ministérios envolvidos. O Ministério da Agricultura, importantíssimo para nós, exportação de carne, de proteína animal, frango, também com o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem capítulos de troca de ciência e tecnologia, enfim. E o governo Temer deixou esse acordo 98% concluído. Bolsonaro chegou, a equipe lá do Paulo Guedes praticamente ajustou alguns detalhes pequenos que faltavam de redação e assinou. Mas, infelizmente, por causa da narrativa do meio ambiente, da Amazônia, a Europa deixou em stand-by. O acordo está finalizado, mas está em stand-by porque precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Parlamento dos países do Mercosul também. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. O senhor deve ter, nesse tempo aí, deve ter antevisto muitas questões que estão aparecendo agora, né? Como a questão do agrotóxico. Sim, não tem dúvida. Essas questões que estão envolvendo os conflitos ali, né? Entre a Rússia e a União Europeia. Na época, essas tensões já se desenhavam ali? Não era como hoje, obviamente. As tensões eram muito mais comerciais, interesses comerciais, eminentemente comerciais, dinheiro, né? Como dizem os americanos, all is about money. Então, tudo é acerca de dinheiro. E os países brigam e debatem. O Brasil mesmo foi condenado algumas vezes na OMC, Organização Mundial do Comércio. Também já demandou outros países nessa questão de subsídios. É um tema bem denso, bem complexo, e que ficava sempre no âmbito dos organismos internacionais para deliberar sobre o assunto, e também no âmbito da diplomacia, da boa diplomacia.
chegar no nível que chegou agora infelizmente, uma exceção, né? Sim. Tiramos a palavra partido e ficou só republicanos. Não é PR. Tem muita gente que fala, o PR. Não é PR, é republicanos. Não tem partido mais no nome. Pelo menos no nosso, não. Então eu era presidente do partido, continuo presidente do partido, e a bancada de deputados federais, que era composta por 21 deputados, decidiu apoiar o processo de impeachment, isso em março ainda, o afastamento aconteceu em maio, e quando a gente estava ali na iminência de acontecer o afastamento, 2 semanas antes, já estava meio que todo mundo, o Brasil, o meio político já dava como certo o afastamento. Já estava sacramentado. E aí começaram as negociações para a composição do novo ministério no eventual futuro governo, se Michel assumisse a cadeira. E então, como nós tínhamos um ministro na esplanada que era uma indicação do partido para a Dilma. Ele era o ministro do esporte, aquele ano era um ano importante, que foi o ano das Olimpíadas no Rio de Janeiro, só para lembrar. Então era uma pasta importante que ia conduzir esse processo de Olimpíada aqui no nosso país. E o ministro, em que pese a gente tinha conversado, dialogado bastante com ele, mostrando a necessidade de haver o impeachment, porque a economia do país estava realmente muito ruim, a presidente perdeu as condições de continuar à frente Eu costumo dizer, Rafa, só para registrar, que existem 2 motivos que geram o impeachment. Precisa ser 2 motivos, jurídico e político. O motivo jurídico se cria. Fernando Collor de Mello foi uma Elba, uma Fiat Elba. A Dilma foram as pedaladas, todos os presidentes pedalados. Então o motivo jurídico é muito fácil. Até como advogado e professor de direito, eu costumo dizer que a beleza do direito é isso, é que tem posição para todos os gostos. Posição contrária, posição favorável. Você pega um tema, você vai ter um que defende de um lado, outro que defende outro. Às vezes, dependendo do tema, tem 3, 4 posicionamentos jurídicos diferentes. Então, o motivo jurídico é muito fácil, porque a nossa lei é muito aberta. E o motivo político é povo na rua, é povo pedindo, é povo insatisfeito com o governo. E foi o que aconteceu com os 2 governos que foram afastados desde a redemocratização do Brasil. Então nós combinamos com o ministro, já sabendo que estava na iminência de acontecer o impeachment, de que ele deveria, obviamente, entregar o cargo e voltar para a Câmara. Ele era um deputado federal pelo estado de Minas Gerais, e então, por ele ter sido ministro, por óbvio que ficaria até ruim dele votar a favor daquele projeto, ele estaria liberado de não votar a favor do processo de impeachment, porque a gente acha que o cara tendo sido ministro, e chega lá, vota a favor, é no mínimo estranho. Sim. Mas enfim, e ele aceitou tudo certinho, acordamos, depois ele acabou, na hora de tomar a mesma decisão, ele não aceitou e preferiu ficar no ministério, ficou mais 15 dias no máximo, mesmo antes do impeachment ela o afastou do ministério. Ele rompeu com o partido, e inclusive saiu do partido, foi para um outro partido, não se reelegeu mais também. E aí o que essa bancada de 21 deputados fez? Nós fizemos reunião e fechamos questão de que todos votariam a favor, tanto que foi o único partido que compôs a base de Dilma que deu 100% dos votos favoráveis ao impeachment. E eles decidiram, por 20-1, só um deputado Carlos Gomes, do Rio Grande do Sul, o voto dele foi para que eu não fosse ministro. Os outros 20 votaram e defenderam que se houvesse um governo Temer e se ele convidasse o partido para compor o ministério, que o ministro deveria ser eu. Diziam eles na época, esses eram os argumentos desses 20 deputados que foram favoráveis, que fosse eu. Você pelo menos não vai sair do partido, porque você é o presidente nacional do partido. Então aconteceu dessa forma. Vendo que você pode realmente fazer muita coisa, nós temos muita coisa aqui no Brasil e também no exterior como ministro. Não sei o quanto que o Diego falou quando ele esteve aqui. O Diego foi uma das poucas pessoas que eu levei para trabalhar comigo no Ministério. Eu levei apenas 5 pessoas. O resto eu mantive e aproveitei toda a equipe técnica, os servidores de carreira do Ministério, aliás, pessoas de altíssima qualificação, de altíssimo nível. E levei 5 pessoas de fora. Um deles foi o Diego, que inclusive nesses 16 países esteve comigo. 3 vezes na China, Argentina várias vezes, Colômbia, Estados Unidos, Israel, Portugal, Espanha, porque a pasta de comércio exterior. Sim. Aliás, um fato aqui importante mencionar. Como que foi isso? Foi uma experiência fantástica. Aliás, foi de fato. Eu também acho que foi o melhor governo dos últimos tempos.
Não tenha dúvida, os números também não mentem, né? Os números são reais e contra fatos e contra números não tem como argumentar. Eu me lembro que nós pegamos no dia 13 de maio, foi o dia que houve o afastamento da ex-presidente Dilma e o presidente Temer assumiu a cadeira de presidente, interinamente ainda. O afastamento definitivo pelo Senado foi só em setembro, no finalzinho de agosto, início de setembro daquele ano de 2016, 13 de maio de 2016. E a gente tinha uma inflação acima de 2 dígitos, nós tínhamos juros acima de 2 dígitos, nós tínhamos uma balança comercial que era tema, inclusive, tratado pelo antigo Ministério de Indústria e Comércio Exterior. O governo atual acabou extinguindo o Ministério, fazendo uma fusão, criando só um Ministério da Economia. Números totalmente negativos, no caso de inflação acima de 2 dígitos, no caso de juros também, desemprego, mais de 14 milhões de desempregados. E esses números, ao longo dos 2 anos e pouco, 2 anos e alguns meses que existiu o governo, eles foram todos reconsiderados. Eu me lembro que em 2 de janeiro de 2018, nós anunciamos o maior recorde da balança comercial de toda a história do Brasil naquela altura. A inflação baixou para a casa de 7%, os juros baixou para a casa de 6%, o desemprego saiu de 14 para 11 milhões, o que é muito ainda, obviamente, mas foi o que foi possível fazer em tão pouco tempo. Reformas importantíssimas, reformas trabalhista, teto dos gastos, entre outras, que trouxe e deu mais credibilidade e confiança para os investidores, principalmente os investidores internacionais. Eu, por ter sido ministro desta pasta...